Pós-derrota para a Colômbia, aquela ressaca, né? E as repercussões na imprensa esportiva estão rolando. Dois são os maiores críticos da seleção, o Neto e o Casagrande. Eles exageram às vezes, eles pegam muito pesado, mas às vezes eles mandam a real também. Tem essa opinião aqui do Casagrande que eu curti, vou comentar em cima também, beleza? Vou botar para rodar aqui. Ontem, tudo o que aconteceu no jogo, essa é a minha avaliação. Não é antes ou contra a Argentina. Eu estou avaliando o que aconteceu ontem. Para mim, ontem, é o seguinte: não é só jogador que joga mal, que tem uma noite ruim, um dia ruim. O treinador também tem. O treinador também tem. Como o árbitro tem. O Diniz foi muito mal ontem. Ele foi responsável pela virada da Colômbia. Por quê? Quando o Vinícius Júnior machucou, não fez sentido ele colocar o garoto João Pedro. Não fez sentido. O garoto nunca imaginava que ia ser convocado e foi convocado. O João Pedro ele joga no Brighton da Inglaterra. O Brighton ele joga pra frente, é um time ofensivo, tem uma certa identificação com o time do Diniz. O Diniz é único, né? Mas assim, o estilo pra frente, o De Zerbi arma os times dele pra frente. Mas o João Pedro, no próprio Brighton, ele sai do banco. O moleque começou no Watford, teve destaque, foi pro Brighton. Ele faz gols no time do Brighton, mas para entrar em campo pela seleção assim, realmente é uma responsabilidade muito grande. Nem se compara em jogar pelo Brighton. Né? Você tem o Paulinho no banco, que jogou na Alemanha, já foi campeão olímpico, é artilheiro do Campeonato Brasileiro com o Atlético Mineiro, muito mais experiente. Como que você solta um garoto que vestiu a camisa pela primeira vez num jogo contra a Colômbia, lá na Colômbia? O João Pedro ficou perdido. O João Pedro ficou perdido. Ele não entrou na área, ele não saiu da área, uma hora ele estava defendendo, outra hora ele não sabia o que fazer. Sabe? Ele ficou completamente perdido. Ele errou nessa alteração, na minha visão. Um outro erro, gravíssimo. Você não pode continuar com o Emerson Royal, pô. Você não pode. Todos os ataques do primeiro tempo foi em cima do Emerson Royal. Emerson Royal terrível no jogo. Ele também é banco no Tottenham. O Pedro Porro é o titular absoluto. O Emerson Royal até começou bem a Premier League. Teve um jogo contra o Brentford que ele mete um gol jogando, entrando pra dentro. Assim, no estilo até que o Diniz gosta. Ele saiu da lateral para ocupar a intermediária ali do ataque do time e ele mete um gol de fora da área bonito. Mas depois o Pedro Porro virou titular no Tottenham e depois o Pedro Porro não saiu mais. O Emerson Royal é banco. Quando ele pegava na bola, porque a saída estava sendo bem feita, porque o André ia dentro da área buscar a bola, como ele faz no Fluminense. E aí o André distribuía aquela saída que o Diniz gosta de fazer. E estava funcionando, né? Mais Jogou ou menos. muito o André. Os outros jogadores não têm esse hábito. Então, quando a bola chega nos caras, os caras ficam assustados, parece que a bola está pegando fogo. Mas quando a bola chegava no Emerson Royal, que o André ia buscar na área, olhava para os lados, e o Emerson estava sozinho e jogava lá, os caras atacavam com 3, eram Deus nos acuda. Né? Era um Deus nos acuda. Cara, ele esperou a Colômbia virar o jogo para tirar o Emerson Royal. Cara, coloca o Nino de zagueiro e empurra o Marquinhos para lateral. Pronto, vai ter o Marquinhos marcando o Luiz Dias, que estava difícil também a sofrer. Não é que ia ser fácil, não é que ele ia anular o Luiz Dias. Porra, mas o Marquinhos é bem melhor que o Emerson Royal. E o Marquinhos joga em diversas posições. E você ia ter o Nino, o Lino ali. Como que é? Esqueci o nome dele. Nino. O Nino ali. E você ia. O Nino. E você ia aumentar a estatura no meio da zaga. Ia ser Nino e Gabriel Magalhães. 2 zagueiros altos. A jogada aérea ia ser muito mais difícil de sair. Com os dois. E um outro erro para mim que foi gravíssimo é tirar o Rodrigo, cara. O Rodrigo era o cara que vinha buscar a bola, que partia pra cima, deixou o carro. Pra mim tinha que tirar o Marquinhos. O Marquinhos tá jogando nada. Nem no PSG ele tá jogando nada. E o Rodrigo, o Rodrigo era o time, né? Era a única ideia ofensiva do time, era o Rodrigo. E o Diniz vai lá e tira o cara. Não dá pra entender. Na cara do gol, o Rafinha chutou na trave, chutou de fora da área, vinha buscar a bola, era o cara criativo, era o cara que deixava os jogadores da Colômbia assustados quando pegava na bola. Saiu o Rodrigo, a Colômbia foi pra cima e virou o jogo. Então, o trabalho do Diniz ontem foi muito mal. É isso que eu quero dizer. Eu não estou falando que ele é mal. Não estou falando que ele não serve. Ele não serve para pegar jogadores
3 dias e treinar e fazer aquilo que ele gosta de fazer no Fluminense. Não dá. Nós vamos tomar porrada de todo mundo desse jeito. Porque ele pega 3 dias, os caras vêm de um outro esquema, vêm da Europa, a maioria deles, e não dá para você, em 3 dias, fazer, colocar na cabeça dos caras aquilo que o Diniz gosta de fazer no Fluminense. Porque, como eu falei, os caras, quando a bola chega no pé dos caras, os caras ficam assustados quando vê o adversário em si, porque eles não estão habituados. No Fluminense, os caras não ficam, já sabe, segura, devolve, roda. E não dá para fazer isso, cara. Não dá para fazer isso. Mas não teve só críticas. Eu gostei muito do André. Para mim, o André tem que ser titular da seleção brasileira. Para mim, o André tem que ser titular da seleção brasileira. Sem problema nenhum. Ontem ele teve personalidade e jogou. Então, a minha crítica é essa. Terça-feira, contra a Argentina, porra, de repente faz um grande jogo. Os jogadores reagem, pode ganhar da Argentina. Sei lá, pode acontecer um clássico. Não tá contado, não é certo. Porque o Brasil perdeu 2 seguidas que a Argentina vai ganhar do Brasil. Não é certo. Eles são favoritos. Campeões mundiais, apesar de ter perdido para a Argentina, tem o Messi. Nós não temos ninguém, certo? Vamos lá. Não é que nós não temos ninguém acima da média. Nós não temos mais grandes jogadores. Nós não temos há muito tempo grandes jogadores, um Ronaldo, um Rivaldo, um Ronaldinho Gaúcho, para ficar ali lá nos anos 2000 já, sabe? Não vou nem lá atrás. Então a nossa seleção é limitadíssima, tecnicamente, limitadíssima, muito previsível, muito fácil de ser marcada pelos adversários, porque nós não assustamos mais. Então a minha manchete é exatamente isso. Nós viramos o bobo do futebol no mundo. A seleção brasileira virou o bobo. Sabe por quê? Porque ninguém respeita mais. Todo mundo vai para cima. Venezuela vem para cima. Colômbia vai para cima. Venezuela todos os times europeus vêm para cima. Todos os times europeus vêm para cima. Nós somos eliminados até agora por seleções fortes, mais ou menos europeias, aquelas surpresas. Todo mundo vem para cima. Africanas vêm para cima, né? Senegal ganhou, né? Então, enfim, cara. Então eu vejo dessa maneira. E a minha visão não vai ser com o Diniz que isso vai ser resolvido, porque ele precisa de tempo para treinar. Não adianta. E quando o Júlio falou, tem Espanha e Inglaterra, né? Lá em março, não é isso? Não é março? Isso. Então, de terça-feira em diante, todo mundo vai embora. Aí o Diniz vai pegar a seleção lá em março, para enfrentar uma Inglaterra e uma Espanha, tentando fazer esse jogo, depois de 6 meses que os caras estão em outro lugar jogando de outro jeito. Olha o risco que nós estamos correndo de sofrer vexames altíssimos nesses 2 jogos com seleções europeias fortes. Mas era tudo que a gente queria, né? A imprensa sempre reclamou, eu também. Eu acho que tem que jogar. Mas, cara, nesse momento, nós não estamos preparados. Isso me lembra muito 86. Desculpe prolongar um pouquinho, só porque eu quero explicar. 86, a seleção foi convocada em fevereiro. A Copa só em julho. Nós chegamos na Toca e tinham 2 amistosos marcados em março. Um contra a Alemanha, em Frankfurt, e outra contra a Hungria, em Budapeste. Quando nós chegamos lá, os caras que estavam em forma era eu e o Edson, porque o Tim era preparador do Corinthians. Então nós chegamos em boa forma física, muito boa forma física. Os outros jogadores não. E nós fomos para a Europa jogar contra a Alemanha. Perdemos 2-0 e tomamos 3-0 da Hungria. E voltamos para começar a nossa preparação. Então eu vejo uma situação parecida. E olha que naquela época tinha Magrão, Falcão, Júnior, sabe? Éder, tava todo mundo ali. Só que todo mundo fora de forma. O Casagrande foi da bola, ele até fez uma comparação boa. Eu discordo sobre ele falar que não tem grandes jogadores. Acho que sim. O problema é que eles estão contundidos agora, né? O Neymar e o Vinícius Júnior. Mas vai ter o Rodrigo. Acho que o Rodrigo pode segurar bem contra a Argentina, que também não chegou bem. A Argentina perdeu para o Uruguai de 2-0 em casa. Então, para mim, vai ser um jogo que o Brasil é o favorito, não a Argentina. Em que pese a Argentina ter ganho a Copa do Mundo. Agora, para dar uma má notícia pro Casagrande, ele não quer o Diniz, o Fabrício Romano tinha divulgado de que o Real Madrid está em negociações para renovar com o Carlo Ancelotti. Então, o presidente da CBF estava otimista com o acerto com o Carlo Ancelotti, só que parece que vai melar. Entre Real Madrid e seleção, eu acho que o Carlo Ancelotti vai acabar optando pelo Real Madrid. Qual seria a alternativa? Para mim era o Diniz, tinha que insistir no Diniz. O estilo do Diniz é muito maneiro, é um estilo ofensivo,
É a identidade da seleção brasileira, do futebol brasileiro, só que leva tempo. No Fluminense, esse estilo demorou para maturar. A primeira temporada não foi de título. O Fluminense disputou o Campeonato Brasileiro bem, mas só que o Palmeiras sobrou muito. Para mim, tem duas alternativas. Ou é o Diniz, para mim continua com o Diniz, se o Ancelotti não vier. O Ancelotti também, eu acho que ele ia potencializar muito o Vinícius Júnior e o Rodrigo, seria bom. Mas se ele não vier, fica o Diniz ou o Abel Ferreira. O Abel Ferreira não tem tanto estilo, uma identidade da seleção, mas ele tem competitividade, ele conhece o futebol brasileiro já, está aqui há muito tempo, 3 anos. Ele poderia também, se você quisesse um estilo mais de combate, assim, um estilo mais parecido até com... um estilo mais de resultado mesmo, né? Na época do Filipão, o Tite em alguns momentos, então vai com o Abel, mas eu prefiro o Diniz. Já começou, agora continua até a Copa. É isso, o que você acha? Acha que a seleção brasileira não tem grandes nomes? Eu acho que o Casão pegou pesado nessa. Valeu, comenta aí, vamos resenhar. Um abraço, até o próximo vídeo.